A pessoa com quem eu converso agora é um exemplo do Piauí para o Brasil e para o mundo, principalmente na defesa, né, da mulher, dos direitos da mulher. E a referência dela hoje é grande, inclusive na área acadêmica também, em citações, e ela ministra palestras no Brasil e no mundo, falando justamente sobre violências domésticas, feminicídio e gênero também, políticas de gênero. Eugênia Villa, bem-vinda aqui. E um dos livros dela, por sinal, é sobre isso, o Circuito do Feminicídio. E ela criou a primeira delegacia de feminicídio do Brasil. Continua sendo no Piauí, só tem 2 ainda no país. Eu acho que deve ter mais iniciativas como essa, Eugênia. Seja bem-vinda, viu? Olá, Rivanilda, eu te agradeço o convite, muito honrada de participar do teu podcast, né? E vim aqui para a gente dialogar sobre o que você entender pertinente. Eugênia, mas antes, né, da parte jurídica da sua carreira toda como delegada, veio a arquitetura, né? Eu acho que pouca gente sabe, mas 15 anos dedicado a esse trabalho? Rivanildo descobriu. É verdade, Rivanildo. Eu me formei em arquitetura no Rio, não é? E exerci arquitetura durante 15 anos. Eu fui arquiteta da Coab, da então Coab, Habitação Popular. Eu fui urbanista, eu trabalhei muito em conjuntos habitacionais de Teresina. E também, Rivanildo, eu tive um escritório de arquitetura chamado Arquitetas Associadas, que fazia parte a Jacinta Lira e a Simone. Só gente boa aí. Só gente boa, é. E nós tivemos inúmeros projetos, muitos projetos, né? No nosso escritório de arquitetura. Então, foi uma experiência espetacular, mas a minha alma eu tenho muito de arquiteto, né? Isso aí não desapareceu jamais. E que guinada foi essa? Sair da arquitetura, né? Trabalhou com alguns símbolos da cidade, alguns condomínios como a Alô Teresina. Vamos ver o céu, vamos ver o sol. Também. Como era participar desses projetos, já pensando no paisagismo, sendo Teresina uma cidade quente, onde o urbanismo deixa muito a desejar ainda? Foi muito interessante. No Rio, eu trabalhei com vários arquitetos, um arquiteto que é tropical, Severino Mário Porto. Eu fiz questão de trabalhar nessa perspectiva, né? Da arquitetura com madeira, então com encaixes. Então, eu sempre tive essa paixão por madeira. Então, na época, quando eu era arquiteta, que eu projetava os móveis para os meus clientes, que também nós tínhamos, além da Coab, né? Eu tinha meus clientes que eu fazia os projetos dos apartamentos, das casas, ambientações. E naquela época não tinha aqueles planejados como nós temos agora. Então, era uma arte. Eu ia para dentro da oficina, da marcenaria, e ia lá ensinar para o marceneiro como eram os encaixes que eu queria. Eu queria macho e fêmea, eu trouxe inúmeros elementos que eu aprendi no Rio, não é? Machetaria, coisas que não tinha aqui no Piauí. Então, eu gostava muito. Sua formação foi lá? Foi no Rio. Foi no Rio, né? Então, e essa minha vivência no Rio, com esses materiais, sobretudo com madeira, né? Me trouxe essa habilidade muito forte até hoje, com esses encaixes, né? Dessa perspectiva de encaixes. Sem prego, sem parafuso, eu gostava muito disso. E também de uma arquitetura muito personalité. Então, aquele móvel, aquela coisa que eu projetava era para aquela cliente e não era para mais ninguém. Então, aquilo ali, eu não repetia para nenhum outro cliente, era para aquela pessoa, naquela circunstância, né? Foi uma outra arquitetura. Na Coab, eu fiz muitos projetos, realizei muitos projetos, sobretudo na parte de urbanismo, né? E também de reorganização espacial do Parque Piauí, do Promorá, aquelas sobras de terrenos que poderiam servir, não é, para invasões, nós organizamos. Então eu ia para o Parque Piauí, media os terrenos e a gente colocava aquilo para a diretoria, para que ela pudesse comercializar, para que aquelas pessoas, aqueles pequenos lotes, pudessem ser habitados e não virassem sobras de terreno sem habitação ou invasões impertinentes. Talvez a gente tenha promovido, né, uma ocupação ordenada do Parque Piauí, um grande conjunto, do Saci, e também lembro demais, e do Promorá.
Ela percorreu aí as zonas, né, da cidade, Zona Sul em especial, né? Que é para onde a cidade cresceu mais, né, ultimamente. Era porque foi na década de 90. Então, o Parque Piauí foi um dos primeiros conjuntos, não é? O Promorá, ele era muito... porque eles são retangulares, mas tinha aquelas sobras que era o final da quadra. E nós tínhamos que trabalhar aquilo para não haver invasões, não é? E aquelas habitações que iam comprometer a vida em comunidade. Era esse o nosso receio. E, geralmente, os proprietários das esquinas é que adquiriam aqueles pequenos lotes, não é? Para expandir a casa deles e delas. O Saci foi um conjunto, né, que mereceu todo um tratamento especial. Eugênia, e você imaginava que anos 2000, né, quando você passa no concurso para ser delegada, tempos depois ser uma referência, né, na defesa da mulher e com essa criação então da Delegacia do Feminicídio, que ainda continua sendo pioneira no Brasil, né? Só temos 2 ainda. Qual a importância disso tudo? Como foi ver esse crescimento hoje da defesa dos direitos da mulher no estado do Piauí? Rivanildo, eu não tinha, você acredita que eu não tinha essa pauta em mente quando eu passei no concurso de delegada? Eu não tinha. Eu vou te contar o que é que eu tinha em mente, não é? Eu queria saber que polícia era essa que eu estava entrando, como era essa polícia, se essa polícia me merecia. Eu tinha muito receio porque eu estava vindo, Rivanildo, eu vivenciei no Rio a distensão, a abertura política. Então, eu participei de todos os movimentos de abertura política no Rio de Janeiro, ou seja, pós-ditadura militar. Então, eu sabia da repressão que era a polícia e eu queria saber como era a polícia do Piauí, como foi ela, como ela se comportou na época da ditadura. Eu passei a estudar a minha polícia e fiz até um doutorado, iniciei um doutorado em Buenos Aires, na época até o Lucas fez comigo, nós fizemos juntos esse doutorado, né? Ela fala do Lucas Villa, viu, gente, que é escritor, filósofo, advogado. Nós somos muito parceiros nas atividades acadêmicas e foi ele que me convenceu, vamos, Eugênia, vamos embora. E eu me dedicava muito a esses estudos, né? Pesquisei no arquivo público, enfim. E eu não me interessava pela causa da mulher. Então, como foi que isso veio? Eu me interessava pela gestão. Então, eu colecionava, eu tratei de entender a minha polícia, todas as leis, não é? E no momento em que eu recebi um pedaço de orelha, isso aí eu conto na minha tese. Aí, aliás, eu quero dizer para vocês que a minha tese de doutorado, eu cito Rivanildo em 2020, né? Ele já falava sobre gênero, né? De livro, né? Rivanildo já Macho e Fêmea do Sertão. Macho e Fêmea. E eu disse, eu vou citar, eu fiquei muito encantada, porque em 2020 eram poucas pessoas que adentravam a perspectiva de gênero e Rivanildo trazia na literatura algo que não tinha no jurídico. E eu sempre saí do jurídico. Então, eu encontrei no Macho e Fêmea algo que eu precisava compreender, relações de poder, muito interessante. Você né? sabe que esse livro virou um roteiro com outro nome, Catirina e o Boi. Eu quero fazê-lo, ou ver acontecer, né, no futuro próximo. Perfeito. Pois bem, Rivanildo, até que eu estou na corregedoria, eu era uma das diretoras e entrou um escrivão, olha a alcunha, 5 estrelas. Então essa alcunha era porque ele era muito competente, ele era o escrivão do 12º DP, o DP mais importante. Nessa época, ele estava no plantão e recebeu um pedaço de orelha. Gente, chocante, né? Bom, até hoje, né? Isso foi em 2002. E aí, então, ele entra na minha sala, de tarde, não tinha mais ninguém, delegada, e me mostra esse frasco com líquido transparente. Eu, 5 estrelas, eu cheia de arma para encaminhar para a justiça, né? Distribuidor dos feitos criminais. O que é isso, 5 estrelas? É um pedaço de orelha. 5 estrelas, eu não recebo pedaço de gente. Explicando para o escrivão. Recebo arma, recebo droga, na época a gente recebia. Não, delegada, eu só vim mesmo lhe mostrar. E começou a rir. Eu disse, que conversa é essa? Isso aqui você tem que levar para o IML. Pois bem, é de uma mulher, delegada. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu liguei para a Dani, a delegada, da mulher que funcionava embaixo da corregedoria. Aí, pasme, Rivanildo, da mulher, ela consentiu na retirada. Ela consentiu com uma forma de expiação de um suposto pecado que ela teria cometido por ter traído o marido dela. Perfeito? O marido tirou. Ela consentiu, ele anestesiou com gelo e ela consentiu. Aquilo ali, Rivanildo,
mudou completamente o meu olhar. Caso louco. Pronto. Assim. Aí eu pensei, eu não vi isso. Na academia de polícia, eu não vi isso. Na universidade, essa violência, isso foi antes da Lei Maria da Penha, hein? Maria da Penha foi em 2006. Nós estamos em 2002. Digo, gente, que violência é essa? Imediatamente eu contactei com o corregedor. Corregedor, a gente precisa entender que violência é essa. Ou seja, consentiu sobre que circunstâncias, né? Então isso aí mexeu comigo. Isso mexeu muito comigo, né? Com a minha intelectualidade. Eu me conectei àquele negócio para compreender que violência era essa que uma mulher se submetia a uma lesão corporal e achava isso conveniente, não é? E aí eu passei a estudar. Foi aí, Rivanildo, que essa causa entrou na minha vida, não é? E aí eu me conectei com os movimentos sociais para compreender essa violência. A Dulce... Esse caso em específico, ele teve desdobramento depois? Rivanildo, eu não sei lhe dizer, foi para a justiça, Sim. Foi para a justiça e nunca mais eu consegui resgatar esse inquérito. Você acredita? Sim. Na época da minha pesquisa de mestrado, eu fui tentar. Os inquéritos eram todos físicos, então eles se perderam, né? A segunda via. Eu não consegui resgatar. A coisa que eu mais queria era resgatar esse case, né? Para mim, para eu ficar para mim. Eu não consegui resgatar. Hoje eles estão na plataforma Cinesp, né? Tudo eletrônico. Então o estudo, né, sobre o assunto te levou a criar essa delegacia Foram depois. muitos estudos. Já em sede de mestrado, eu tive a oportunidade, isso não foi à toa, nós tínhamos uma vice-governadora mulher, eu era secretária interina mulher, então mulheres no poder. Então não é por acaso. Mulheres que estavam no poder e compreendiam essa política necessária. Foi quando o Elton Dias assumiu o governo e a Margarete era vice-governadora. E eu fui interinamente secretária de segurança. Eu baixei uma portaria e criei. No dia 2 de março, antes do crime de feminicídio ser tipificado no ordenamento jurídico. E eu liguei para Marinalva. Me lembro, liguei não, para Marinalva não. Liguei para a presidenta da Associação das Mulheres Trans, não é? E a Maria Laura. Laura, como é que eu devo me reportar a mulher trans, delegada? Então eu conceituei o feminicídio e já coloquei como mulher vítima a mulher trans. Então eu fui além do que você possa imaginar, Sim. Além do Código Penal. A Marinalva virou para mim e disse assim, delegada, as mulheres não estão compreendendo essa sua ação. Eu digo, elas vão compreender, porque era muito avançado, Rivanildo. Tanto que ainda é uma referência e foram poucos estados a aderir, né? Ter uma delegacia específica para feminicídio. Agora eu te pergunto, para chegar a um caso, um crime ser considerado feminicídio, é votação popular? Quem define? Não, é a polícia. Como é que é? Inicia com a polícia precisa ter uma formação em gênero, não é? Para compreender as relações invisíveis de poder que vão estar no local de crime. Sim. Então, essas relações são aquelas relações de poder em que o homem ele vai imprimir atos, que a gente chama de atos ilocucionários, através de gestos simbólicos. E vai imprimir esse poder no corpo das mulheres. Nós vamos visualizar esses gestos. Esses gestos vão dizer respeito a ações, a atributos que a gente até fala no teu filme, né? Tá falando de As Sete Marias, que é um filme onde a gente aprofunda essas questões, né, Eugênia? Com muita profundidade, né? Mas o júri só define a pena, então, né? O caso vai a júri. Não, o júri é assim. A delegada tipifica inicialmente, leva os elementos, né, para demonstrar o menosprezo e a discriminação. Promotor denuncia nesses termos, por isso é que é importante, porque o delegado é quem chega primeiro no local de crime e perpetua a prova, né? O juiz vai pronunciar e os jurados, e aí vai ser discutido, debatido em plenário de júri. E aí nós vamos ter que convencer os jurados, que eles vão julgar conforme o ânimo deles. Sim. Aí começa o risco, por quê? Porque a comunidade, os júris, né, os jurados, eles são escolhidos, 3 pelo promotor, a acusação, e 3 pela defesa. É bem aí que começa o risco. Por quê? Porque a defesa vai negar todas as mulheres. Porque nós mulheres tendemos a condenar. Então, aqui a defesa vai sempre, a recusa peremptória vai recusar mulheres, enquanto que a acusação vai, né? Enfim. Eu lembro que esse caso da Janaína, né, da UFP, ele ainda está sob análise, né, o caso? Está. E sob julgamento também. Foi desqualificado, né? Retiraram a qualificadora do feminicídio
E aí, todos os homens querem, né, esses criminosos querem se livrar da condenação por feminicídio. É porque a pena é enorme, é de 20 a 40 anos, né? E aí agora o feminicídio é crime autônomo, agora é autônomo, né? E aí então a desqualificação do feminicídio representa o que? Um ato político, a despolitização do assassinato. Então você despolitiza porque você retira o menosprezo e a discriminação. Olha, o Clube RF hoje trouxe esse assunto porque ele é essencial para os dias de hoje, né? E os números do Piauí ainda são bem alarmantes, né, Eugênia? Apesar dessas políticas todas de atuação, ter uma delegacia especializada ainda requer cuidado, vigilância e atenção especial, né? Rivanildo, uma mulher assassinada nessa rubrica para nós é relevante. Então, a gente sempre vai estar atentos e atentas, né, ao feminicídio. Então, o Piauí sempre teve essa preocupação e ter transparência nos dados. Então, nossos dados são confiáveis, não é? Nós não omitimos os assassinatos de mulheres nessa rubrica e temos essa responsabilidade. O Piauí é referência nacional na investigação do feminicídio. Qualquer assassinato de mulher, nós adotamos o protocolo de gênero como uma forma de confirmar ou negar o feminicídio. Eu lembro que ano passado eram 10 anos da lei de feminicídio, né? E o filme, ele surgiu, né, as Sete Marias, em um momento muito oportuno para discutir essas questões. Qual a importância da arte, Eugênia, você que é uma pessoa que ama tanto arte e cultura, em discutir temas que são não tabus, mas que são necessários, que são urgentes, assim? A importância é porque o feminicídio a gente não pode enquadrar, não é, na questão jurídica, ele é metajurídico. Quem vai explicar o feminicídio é a filosofia, é a antropologia, é a psicanálise, é a sociologia, de gênero, né, através da psiquiatria. E a arte, ela traz toda essa fenomenologia, ela vai trazer um esforço, não é, das relações de poder. A arte, ela tem essa concepção, ela vai trazer o rosto, o semblante, ela vai trazer essas nuances, né, todas. Você tem mais autoridade do que eu, não é? A música, a atmosfera, a arte vai nos trazer. Olha, você vê o seu filme, As Sete Marias, é espetacular. A dança como expressão corporal, né? A expressão da promotora, a minha expressão, a expressão da Dulce. Dos repentistas. Dos repentistas, o repente. Pronto, o desafio, o repente é algo muito nosso e que diz respeito a uma nova produção de saber. Rivanildo, teve um feminicídio que um homem começou a briga, começou a discussão por conta de uma música que uma mulher teimou em colocar uma música diferente da que ele pediu. Não é? Então, isso é uma forma de investigar diversa de uma forma tradicional. E aquilo que você trouxe, do repente, eu sempre dou nas minhas aulas. O desafio, Rivanildo, nunca é igual, E a Marina e Josefina arrasaram na criação, né? Elas pegaram dois casos reais e transformaram em algo... Gente, é emocionante. Uma linguagem simples, né? Mas eu me emocionei, gente. Elas pegaram e traduziram o assassinato de Janaína, né? E da sereia. E da sereia, num repente. Isso aí toca a alma da gente, tocou a minha alma. O de Janaína e de sereia, sobretudo de Janaína, foi o feminicídio que mais me doeu. Pois é um feminicídio que aconteceu dentro de uma instituição pública na universidade. E recentemente tivemos dentro de uma delegacia, né? Nós tivemos um estupro. Um estupro. Assim, mas são crimes contra a mulher em lugares improváveis, né? Assim. Mas todo lugar é provável. Nós não podemos achar que esses crimes só ocorram dentro de casa. Quando nós conquistamos outros espaços, Rivanildo, nós corremos risco. Então, dizer, hoje mesmo eu estava conversando, né, com policiais. Na medida que nós ocupamos espaços diversos da nossa casa, espaços de poder, nós estamos correndo risco porque nós estamos trazendo irritabilidade no sistema. Ou seja, são sempre vulneráveis e estão todas expostas, né? Estamos. Você deu uma definição muito boa no filme sobre feminicídio, que é o cancelamento do materno. Eu queria que você reforçasse de uma forma mais clara aqui, né, para a rádio, para o podcast, para a internet, traduzindo o que é de fato, né? Gente, o feminicídio, ele retira os nossos atributos de tudo que nós construímos, não é?
Então, como sujeitas. Então, ele nos transforma em tributo. É isso. Então, se eu sou delegada, se eu sou professora, escritora, então, como é que seria se eu sou ativista? Por isso eu sou um alvo de feminicídio. Eu sei disso, Rivanildo. Um artista, ela é alvo na medida da arte dela e ela vai ser assassinada e vai ter... uma voz muito potente, né? Potente, né? Uma jornalista. Então, quando você começa a analisar os feminicídios, eles vão ter uma relação direta com aquela sujeita. Aquilo que ela construiu na vida dela, que irritou a masculinidade. Uma masculinidade frágil, né? Que não suporta uma mulher, não é? Digamos, teve muitos casos assim, né, recente, né? Tivemos mulheres policiais assassinadas. Que não assumiu, que não admitia que a mulher chefe fosse superior a ele, ter um cargo superior. Né? A nossa Penélope, né, foi um guarda municipal que assassinou a Penélope e junto com ela o companheiro dela, que era vereador. Não é? Nós tivemos a Gisele, que foi assassinada por um tenente-coronel de São Paulo. Nós tivemos a Deise, que foi assassinada por um PRF. Então, quando nós ocupamos espaços de poder, o homem vem e diz, volta para casa, esse não é o teu lugar. É uma ameaça concreta, né? É muito simbólico. É como você falou, é o cancelamento do materno, né? É o cancelamento do que nós somos, do que nós podemos ser. Cancelamento da mulher. É o cancelamento do feminino, da mulher, né, de toda a nossa força. Eugênia, mas é apenas uma das violências contra a mulher, né? Talvez é a mais grave, né? Porque é a morte. Mas tem outras formas também, né? Ivanildo, eu te digo que uma mulher que sofre violência, né? Ela é assassinada todos os dias, porque ela é violada na soberania dela. É só você pensar, você como homem, você não imagina, não é, o sofrimento que é para a gente toda hora sermos caladas, sermos silenciadas. Né? A ministra Carmen Lúcia, ela fala muito bem sobre isso. Então, de sermos controladas, a palavra-chave, Rivanildo, é controle. É o controle, sobretudo. É o controle. Né? Então, quando nós mulheres somos altivas, temos vontade, temos inteligência, temos, né, independência, nós somos loucas. Aquela dali é louca, é uma mulher louca, né? Quando nós nos impusemos, quando a gente se impõe, a gente é tida como louca, então começam a desprezar o nosso discurso, a nossa narrativa. Eu já estou acostumada, muito acostumada com isso, né? Eugênia, qual a importância das campanhas, né, de divulgação, de conscientização sobre o fim da violência contra a mulher? Ivanildo, eu vejo que é muito importante a adesão dos homens. Muito importante. Os homens assumirem esse protagonismo. Porque eu não estou vendo resultado nenhum, né, ou até piorando, algumas campanhas direcionadas somente para nós mulheres. Da denúncia, né? Não estou vendo. Por quê? Porque as mulheres continuam sendo assassinadas e não nos procuram. As mulheres que estão sendo assassinadas, elas não romperam o silêncio, até hoje, não é? Então é preciso conversar com os homens, saber que masculinidade Atenção, é essa. homens, vamos contribuir, né, com essa causa tão necessária. Que masculinidade é essa disfuncional? Que masculinidade é essa que está se ancorando numa mulher? Meu Deus, que masculinidade. Vamos então rever isso aí, não é? Então, as campanhas são importantes? São, muito, né? Os canais de denúncia se ampliar, né? Mas a mulher tem que ter confiança. Então, como eu faço para a mulher ter confiança em mim, na polícia? Eu preciso verificar por que elas não estão tendo confiança em mim. Então, eu até peço, tenham confiança na polícia, tenham confiança na justiça, porque nós salvamos. Né? Quando vocês e tem um nos aplicativo procuram, que também foi uma criação sua, né, de denúncia. Foi, o aplicativo nós recebemos prêmios, né, internacionais, até em Londres, quando nós fomos na Scotland Yard, eles perguntaram, como é que nós não tivemos uma ideia dessas? Eu digo, porque vocês são ricos e nós temos que pensar alternativas. Lá eles davam um celular para cada mulher. É verdade, aqui é bem diferente as coisas, né? Eugênia, você fez um raio-x brilhante de números para o filme. Eu lembro que quando a gente começou o filme, eram 268 casos. E quando a gente terminou, eram 301 casos no Piauí considerados feminicídio. O que está sendo feito para melhorar isso, para diminuir esses números?
tratando de Piauí, tratando de Nordeste, ainda é maior o índice do Brasil, Nordeste e Piauí, ou mudou alguma coisa? Não, não é o Nordeste não, hoje é o Norte. Hoje não é o Nordeste não, então são estados do Norte, é Acre, é Amapá proporcionalmente, sim. né? A população feminina, não é o Nordeste. Mas aqui a nossa preocupação é o Piauí. E aqui, o que eu estou estudando, Rivanildo, na atualidade, é muita interseccionalidade, na perspectiva da Hill Collins, de entender por que no semiárido eu tenho mais assassinatos do que em outra região. E aí você que também é afinado com a interseccionalidade que eu sei, a gente pergunta, a honra, ela é um atributo do sertanejo? É, né? Ainda é. Não é? Não é forte isso? Então, será que tem alguma coisa a ver com essa, digamos, cultura, né? Vamos chamar de cultura, mas vamos chamar dessa tradição do cangaço, da coragem, da virilidade. E isso tem a ver com o homem do sertão, ou Sim, não tem? Tem. Então, isso tem a ver com uma honra? Tem. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando nós estudamos feminicídio. Né? O feminicídio, o STF pode declarar que é inconstitucional a legítima defesa da honra, mas nós estamos sendo mortas. Por sinal, foi uma conquista recente, né, para 2023. mudar essa legislação. Agora, em 2000 e pouco. 23, e nunca teve na lei. 2023, até pouco tempo, olha só. E pasme, nunca teve lei. Nunca teve. Foi uma construção doutrinária, foi uma construção jurisprudencial de um advogado piauiense que defendeu Dock Street naquele assassinato da Ângela Diniz. Sim. Não é? Evandro Lins e Silva construiu a legítima defesa da honra, ou seja, um homem pode matar uma mulher. Que é um caso também emblemático, histórico, que inclusive tem uma série na HBO sobre esse caso, não sei se você viu, mas vale a pena acompanhar, né? Vale, eu assisti o filme, eu li o livro dele, Meia Culpa, porque eu leio sempre a versão do assassino. E um dos maiores juristas do Brasil aí, né? Também nessa defesa. Ele foi ministro do STF, né? O Evandro Lins e Silva tem uma sala na OAB em homenagem a ele, não é? Então, ele erigiu essa tese da legítima defesa da honra. O STF derrubou 47 anos depois. Quantos homens não mataram mulheres? Nessa defesa da honra, honra masculina. Justificando isso e escapando da punição. Não é mesmo? E aí, então, eu te pergunto, essa legítima defesa da honra, no caldo cultural, na nossa sociedade... De Norte e Nordeste? Ela foi banida mesmo? Não, não foi. Não foi porque nós continuamos morrendo, porque nós traímos, né? Porque nós somos vadias, né? Nós estamos rompendo. Engraçado que nesse caso sempre tem essas questões, não né? Eles sempre vão nessas questões. É porque estava traindo. E quantos homens não traem, né? Direto. E agora, Rivanildo, trazendo para os seus ouvintes, né, o mais novo crime, o vicaricídio, que é a expiação do pecado. Então, o vicaricídio, né, é como se ele estivesse matando a mulher na figura dos filhos, do pai, da mãe, de um familiar, qualquer familiar, de uma pessoa muito querida da mulher. Nós tivemos casos de vicaricídio, que é o assassinato. Ele mata o filho, a filha, né, para atingir a mulher. Então, para você ver, Rivanildo... Ou então seguido de suicídio, né? Bem sempre típico seguido também de automorte. Aqui, né? Sempre seguido de automorte, né? Então, é aquilo que extravasa, né, o corpo da mulher. Então, ele vai atingir a mulher através dos filhos, do pai, da mãe, da irmã. É uma questão... Como mudar isso, Eugênia? É análise de psiquiatria... comportamental... É tudo isso, Rivanildo. Punição mais severas, enfim. Rivanildo, punição não está resolvendo. O feminicídio era uma qualificadora, passou a ser um crime autônomo, aumentou a pena 20 a 40 anos. Resolveu? Não resolveu. Então, não é só isso. Então, precisamos olhar para outras políticas. Além dessa, proteger as mulheres tem que manter. Educacional? Educacional, e precisamos ver a linha entre homens. Pois então vamos levar as Sete Marias para as escolas? Vamos. Universidades, vamos levar para todos os lugares. Igrejas, para todos os lugares onde todas as instituições que a gente possa alcançar as mulheres. Sobre um ponto importante, a Eugênia é uma das personagens do filme, que eu acho que foi bem interessante perceber, é o quanto que o conhecimento dessas mulheres pode mudar a perspectiva
da violência que elas viviam de forma calada e que não compreendiam, né? E no filme teve casos assim, né? Naquela roda de conversa, que de repente as mulheres percebiam o quanto que elas eram violentadas e deixavam passar ou lidavam com isso de forma silenciosa, né? A gente vê, Rivanildo, sempre quando eu falo, a gente vê essas revelações. E não precisa nem ela falar. O olhar já diz, Rivanildo. Nós olhamos para aquela mulher e já percebemos que ela está em cenário de violência. Então, o despertar para a violência. Então, muitas vezes, essa fala, eu sempre costumo falar a violência como qualquer sofrimento. E aí as mulheres compreendem. Qualquer sofrimento que nos traga, né, dor, não é violência. Ninguém pode nos causar dor que viole a nossa soberania, a nossa liberdade. Olha, o assunto é tão bom, né? É tão profundo e tão necessário, mas é interessante, porque eu achava que era Nordeste, mas é Norte, né? Que continua sendo líder. É o Norte. Nessa estatística ruim demais, né? Que mancha mesmo toda uma luta. E o que é que você diria hoje para essas mulheres? É que amparos que elas recebem do Estado nas questões de política social hoje em dia no Piauí? Rivanildo, eu diria que nós temos toda uma rede preparada para nos receber. Nós estamos à espera de vocês. Nos procurem, porque quando vocês nos procuram, nós salvamos vocês. É essa a mensagem que eu passo, né, agora. Inclusive tem uns códigos, né, que podem denunciar esses abusos. E nos procurem. Nós não vamos fazer nada que vocês não queiram. Então, é preciso falar para as mulheres isso, né? Nós estamos à disposição. E eu me incluo, né? Porque eu sou mulher. Então, vocês pensam que eu não sofri violência? Eu sofro todos os dias, nós sofremos. Quem não sofre não está visualizando. Eu visualizo as violências, não é? No meu dia a dia. Então, a violência, ela só muda a face dela, perfeito? Então, não é exclusivo de fulano, da Maria, da Eugênia, da Francisca. Todas nós vivenciamos violência estrutural. Então, não tem nada de não procurar a polícia. Procurem que nós vamos ajudar vocês. Não tenham medo da polícia. A polícia é para ajudar vocês. Nos procurem que nós vamos ajudá-las. E a questão não é mudar a estatística, é salvar vidas mesmo. Né? A vida de vocês, a vida dos filhos, das filhas de vocês, da mãe, do pai, da família. Vamos salvar nossas famílias, meninas e mulheres. Gente, vamos mudar um pouco agora o tom, né? É um assunto, né, mais leve agora. Eu queria que você falasse um pouco das referências familiares, jurídicas na sua carreira. Filha de procuradores, né? Minha mãe era procuradora do Estado, meu pai também, né? Minha mãe foi laureada na Universidade Federal do Piauí, tirou o primeiro lugar, recebeu prêmios, né? Maravilhosa, inteligentíssima. Meu pai também, Adelma de Barrosilha, minha mãe Maria Luzia. Então, minha mãe era uma referência de mulher. Papai dizia que era gigolô dela, então ela é quem liderava a nossa casa, não é? Então, imagina, eu venho de uma família, tenho duas irmãs maravilhosas, a Gisele, inteligentíssima, Ana Maria, a mãe do Lucas, não é? A gente sempre falando no Lucas, ele tem que vir aqui, né? Falar do novo livro dele. Maravilhoso. Falar de filosofia, que transforma a vida das pessoas. Esteja convidado, Lucas. E o meu pai, a Adelma de Barros Vila, né? E o Júnior, meu irmão, Adelma de Barros Vila Júnior, mais velho, diz que o irmão mais velho é quem cuida, né? Segundo o Chico Xavier, é o primeiro, o primogênito é quem cuida do resto da família, né? Meus dois pais já faleceram, uma grande perda. Meu pai foi uma grande referência para mim quando eu saí da arquitetura. E por que eu saí, né? Por que você saiu, né? Rivanildo, essa influência jurídica toda aí diz muito, né? Então, Rivanildo, eu saí porque eu queria ter uma estabilidade na minha vida. Eu já tinha passado no vestibular para federal, sabe? Quando eu era adolescente, eu passei aqui para direito. E aí eu já tinha feito 1 ano de arquitetura no Rio. E eu não estava gostando, achava aquelas disciplinas horríveis, horrorosas no Rio, né? E o meu pai, ele achava que estava me influenciando, porque nenhum irmão meu e nem irmã tinha ainda optado por direito. Olha que interessante. Só eu. Eu fiz o vestibular e passei. E abriu caminho para os outros. Não escute. Aí eu tranquei, Rivanildo. Sim. Aí eu digo, não, papai, pois então tá. Eu me matriculei na Federal aqui, me tranquei e resolvi. Papai disse, minha filha, faça mais um semestre de arquitetura
para ver se você gosta. E aí eu me apaixonei. Me apaixonei por arquitetura, completei a arquitetura no Rio. Mas aí quando eu volto, já volto do Rio casada, não é? E me empreguei na Coab. E aí então eu vi que a vida de arquiteta não ia me dar um futuro que eu queria. E o curso é trancado, mas te esperando. Não, fui jubilada. Depois... fui jubilada. Eu não tinha mais condição de abrir. Mais, né? Teve que fazer um novo vestibular. Fiz e passei. Passei no CEUT, né? Passei. Porque em 2000 é o concurso. Meu já. Deus. Você se formou bem antes, então, né? 4 anos Muito, antes. né? Me formei arquiteta e 10 anos depois, né? Jubilada. Como é que eu ia conseguir? Claro que depois de 10 anos, como é que eu ia passar no vestibular da Federal? Nunca, né, Ivanildo? Sem estudar. Mas na particular eu passei porque eu tirei 10 na redação. Eu só tirava 10 em redação. E algumas coisas de física, matemática me ajudaram muito a passar no CEUT, né? Pois bem, me formei, a minha ideia era ser magistrada. Eu não queria a polícia. Minha ideia era a magistratura. Que você é, né, ainda. É. Aí eu passei para delegada, o primeiro concurso. Passei logo para a polícia. Minha roda de amiga dizia, tu vai fazer, Eugênia? Eu digo, vou. Mas se tu passar, primeiro eu tenho que passar, depois eu penso. Eu não sei se eu vou passar. E eu passei. Diferentemente da minha família, né? E aí eu influenciei o Lucas fortemente na área criminal. E ganhamos um filósofo dos bons, um advogado maravilhoso. Então, eu influenciei. Mas não é sobre ele essa entrevista, hein, Lucas? Você já falou tanto do Lucas, ele tem que vir aqui de imediato. É porque o Lucas é meu parceiro, né, de muito tempo. Ele né? é um estudioso, né? A gente fez muitos estudos juntos. Né? Então, a gente sempre está junto nessa área. E aí, eu me tornei delegada. Passei no concurso e tomei posse. Aconteceu um infortúnio na minha vida pessoal que eu quase morri. No meu filho, no meu segundo parto, né? Eu fiquei colostomizada. Poxa, passou por isso? Eu passei por isso no meu parto. Então, isso tudo muda a nossa vida, Rivanildo. A percepção, né? Da vida, né? Então, eu perdi o concurso do meu sonho, que era a magistratura. Quando eu assumi o cargo de delegada, eu estava colostomizada. Eu assumi a delegacia do criança e do adolescente. Eu entrava na delegacia e as pessoas diziam assim, o que essa delegada tá magrinha, né? Quando eu fui convidada para integrar a corregedoria, aí o meu escrivão disse, essa aí não aguenta um mês aqui. Ele me disse depois. Minha gente do E olha céu. o que foi que eu me transformei, né? Uma grande estudiosa, uma referência nacional, selo laranja, né, da Unesco, você falou da ONU. Da ONU Mulheres, né? Da ONU Destaque laranja. Então, a minha vida, né, isso aí mudou muito a minha vida, essa perspectiva de viver intensamente e, né, de quase morte, eu fiquei na UTI, etc. Eu tive sepsemia, né? Então, essa vivência foi muito forte para mim. E talvez tenha te encaminhado para esses propósitos de luta de uma carreira, né? Eu não tenho a menor dúvida. Porque é mais do que um ofício, a gente percebe que é algo que é uma missão, assim, de que as pessoas que são mais geniais que seguem, né? Foi Deus, eu sou muito temente a Deus, viu, Ivanildo? E sou muito temente, quase que eu morri mesmo, né? E eu com um filho recém-nascido, então só isso é muito pessoal. Só a gente que passa esse momento, né? Eu até me emociono. E eu ia morrer muito jovem, e tendo realizado o meu sonho, né? De fazer um concurso e passar. Eu estava no hospital e não pude fazer o concurso do meu sonho, que era a magistratura, mas eu quis entrar com mandado de segurança e fazer. Mas assim Deus não quis, e eu permaneci na polícia. Passei para o concurso de defensora pública, mas não assumi, não é? Posteriormente eu não quis mais. Eu não quis mais sair da polícia. Eu já estava estabilizada, eu não quis. Realmente pedi final de fila, de lista, e não quis sair da polícia. Eu já estava com minha vida toda equilibrada. Fiz concurso para a UESP, passei em primeiro lugar, e aí então sou professora da UESP e me dediquei à vida acadêmica e me apaixonei. Ela tem essa vocação, viu, gente? Com as palavras, a generosidade dos mestres mesmo, né? Tinha que ser professora. Eu né? amo. Eu amo a academia, Rivanildo. O seu pai também foi professor? Professor da Universidade Federal. Muitas pessoas passaram pelo meu pai. Tenho o maior orgulho, né? Eles têm o maior prazer de falar de meu pai. E eu tenho o maior orgulho. Onde eu vou, é filha do professor Adelma, né? Então,
E eu, na minha universidade, era horrível na prova oral. Olha, filha de quem você é, no mínimo é 10. Irmã de quem você é. Então eu já carregava comigo toda a família. A Delma de Barros Vila Júnior, meu pai, Ana Maria. Ana Maria é procuradora federal, né? A Gisele era da Justiça do Trabalho. Eu estou lascada, eu sou só arquiteta mesmo, né? Então eu não era nada, né? Mas eu não me preocupava com isso, não. E eu segui minha carreira, né, na polícia. Eu só ocupei cargos de gestão na polícia. Hoje eu vejo isso, né? E pude ajudar algumas mulheres. Continua ajudando, né? Eu continuo. Eu ajudo, Rivanilda. Onde eu vou, eu levo a perspectiva de gênero e na proteção de meninas e mulheres. E continua sendo uma das únicas que estuda essas duas causas em especial, né? Gênero e violências, né? Estudo, com profundidade. Feminicídio em especial. Eu queria que você falasse dos livros, onde encontrá-los, né? Seus trabalhos. Rivanilda, eu tenho a minha tese de doutorado que esgotou rapidamente, porque ela foi publicada em 2020. Eu não lancei porque meu pai faleceu logo depois. O livro ficou pronto em junho, meu pai se internou em agosto, não é? Eu estava esperando o papai sair da UTI, eu e o Lucas, de novo, né? Ele acaba de lançar um livro, você tem que lançar agora. Luquinhas, não, mas eu ainda não sou literata, né, Luquinhas? Eu lancei, e aí eu participei de inúmeras obras, escrita de mulheres, né, a criminologia feminista, eu participo de muitas obras, muitos artigos, né, sou editora-chefe da Revista de Segurança Pública, então participo de muitas obras, mas obras científicas, não é? Que tratam de feminicídio. Sou convidada, sempre convidada a participar do elenco da... Inclusive deu entrevista recente para um jornal francês? Foi, eu dei para Tá vendo a referência que essa mulher é? Por isso que logo no início eu falei, é uma das piauienses brilhantes que atua numa pauta essencial hoje em dia, né? A gente leva o nosso discurso, a nossa narrativa, dei para Marie Claire, para a revista Cláudia, para esse jornal francês, não é? A gente sempre está na Globo News, quando discute, quando a gente debate, né? Eu sou porque eles estão te procurando aí, né? A Globo News está na sua cola, tem algo aí futuro. Porque o Piauí é referência, né, Rivanilda? A gente tem no muita... combate às violências domésticas e feminicídio, a gente continua sendo essa referência hoje. Somos referência na metodologia, então querem conhecer de perto o Piauí, não é? A gente é referência, querendo ou não, nós somos referência. Desde 2015 nós tivemos um case Castelo, que foi internacional. Então, nós estamos nessa pauta, eu diria, acadêmica, não é? Muito forte, o Piauí. E você me explorou no seu filme As Sete Marias. É uma das personagens, né, que está sempre presente em todos os atos do filme, né? No primeiro, introduzindo, falando de feminicídio, depois falando de lendas e tudo. E a gente colocou Cabeça de Cuia dentro, né, do circuito de discussões. Muito prazeroso. Foi muito prazeroso. Foi uma honra participar das Sete Marias. A gente sempre finaliza com dicas, né? Eu sei que você lê muito, eu queria que você falasse sobre um livro em especial, ou um filme também, pode ser os dois, que transformaram a sua vida. Gente, eu recomendo, não é porque seja meu sobrinho, não. O Bestiário, de Lucas Villa. É maravilhoso. É um livro... E é pela Patuá, mesma editora do meu. Patuá, não é? Ele tem sonoridade, a gente tem uma trilha musical ao longo do livro inteiro, não é? Ele tem poesia, filosofia. É um livro espetacular. Eu li, eu acho que em 5 dias, num galope, de tão maravilhoso que é para chegar ao final. É uma coisa impressionante, viu, Rivanildo? É impressionante o Bestiário do Lucas Villa, né? Fazia tempo que eu não lia um livro tão espetacular, não é porque seja dele não, mas também é dele, né? É um livro poético, é um livro, mas também dramático. É um livro muito forte. Já adoro, já quero. Filme ou série, alguma coisa que você está vendo? Eu gostei muito, Meia-Noite em Paris. Filme brilhante, Adoro. Maravilhoso. Agradecimentos em especial, viu, a você hoje por estar aqui com a gente no Clube RF, essa parceria com a Clube News FM, com o Portal Clube, a Rede Clube. Agora a gente está por aqui sempre trazendo entrevistas especiais para vocês. Agradecimento a Lemes, Casa e Festa, Larissa, Elizabeth, pelo nosso mobiliário aqui, super confortável. Ronaldo Veras também, que contribui
com a nossa decoração. E a você em especial, viu, amiga? Eu queria que você finalizasse com uma frase direcionada para as mulheres em especial, que é o nosso público maior. Me pegou de surpresa. Eu luto, né, e continuo lutando pelas mulheres e pelas meninas, por vocês, de coração, porque eu também estou nessa perspectiva. Eu sou mulher, não é? Tenho neta, a Maria, então eu tenho que proteger, eu quero construir uma sociedade livre, quero construir uma vida melhor para a Maria. Né, como as feministas, né, muitas mulheres me proporcionaram ser delegada, estar aqui com o Rivanildo conversando. Eu quero proporcionar mais ainda para a Maria, quero dar mais coisas para a Maria, uma vida de felicidade, de alegria e de liberdade para minha netinha Maria. E a minha frase de hoje é: faça o que você gosta, o que você ama e transforme o seu trabalho em algo que seja transformador, assim como é o Eugênia. Muito obrigada, amiga. Obrigada, Rivanildo.